Um problema identificado pelos jogadores lá atrás tem caído no colo de Mano Menezes nesse início de trabalho. Como ele tem feito para tentar resolver isso e também o prazo dado pelo próprio treinador para solucionar o problema de desempenho. A gente vai falar sobre isso e também sobre a mudança de planos que o Grêmio teve em relação a Luiz Felipe Scolari. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar de dois assuntos. O primeiro, os problemas que o Mano tem que resolver e como ele tem feito isso na base dos treinamentos. O outro é a mudança de planejamento que o Grêmio tem com o Filipão neste momento. Mas antes, por óbvio, tu vai deixar teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, hypar esse vídeo aqui embaixo também, que é sempre muito importante pra gente continuar criando conteúdo aqui dentro do YouTube. Tu sabe disso, não te custa nada, então tu vai deixar o teu like aí que ajuda muito. Gente, vamos começar falando sobre o Mano Menezes, tá? Porque caiu um problema no colo dele. Um problema que já tinha sido identificado pelos jogadores lá atrás, que é o problema físico. Os jogadores tinham identificado uma carga física de trabalho muito alta aplicada pela comissão técnica de Gustavo Quinteiros. O Mano tem tentado reduzir isso porque tá vendo muitos jogadores estourarem muscularmente, terem problemas musculares. Aqui eu cito alguns, tá? O próprio Pavon, o Amuso, o Arezzo, agora teve o Aravena, que a tendência é que fique fora do jogo contra o CSA, teve mais problemas musculares. Então teve o próprio Wagner Leonardo alguns jogos atrás. O Grêmio tem tido recorrência de problemas musculares. O Mano inclusive poupou o João Pedro agora no último jogo, a tendência é que faça isso mais vezes durante esse período de início de trabalho para tentar evitar mais problemas daqui para frente nas questões musculares. Só que dentro dos treinamentos, o Mano tem adotado uma outra postura para evitar esses desgastes, para reduzir a carga física dos jogadores, para que eles deixem de estourar e prejudique também o trabalho dentro das quatro linhas no jogo jogado. E aí o que o Mano tem feito é um trabalho de conversa, de posicionamento. Ele até chega a falar na coletiva de um treinamento 10-0. Um treinamento sem adversário, onde ele posiciona os jogadores, tenta explicar mais ou menos o que tem que ser feito, onde ele tem que estar. É um treinamento sem essa carga física, sem essa carga de combate. Por óbvio, o Mano também sabe disso, isso acaba prejudicando dentro do jogo e diminui um pouco o exponente de evolução da equipe. Mas, nesse sentido, prezando pela parte física, tem sido a estratégia adotada pelo Mano e a comissão dele, e também a comissão permanente do Grêmio, para evitar perder mais jogadores nesse momento. Outro problema que o Mano tem identificado é a questão dos treinamentos serem muito curtos. Ou seja, o Grêmio não está conseguindo dar treinamentos de forma mais efetiva. Ele coloca isso como uma possibilidade para evitar carga física, mas a evolução do time tem sido mais baixa. E aí ele explica, e ele tem razão nisso. No domingo, o Grêmio joga. Na segunda-feira, o treino pós-jogo tem que ser uma carga baixa para não desgastar o atleta. Na terça-feira tem que ser uma carga baixa porque é o treino pré-jogo. E por isso o Mano não consegue fazer ajustes de bola parada, coisas nesse sentido, que acabam prejudicando de certa forma a evolução do time dentro de campo. Mas o próprio Mano, e aí dentro dos bastidores também existe essa ideia, de que poderá ser resolvido a partir da data FIFA que acontece depois do jogo contra o Juventude no dia 1º de junho, tá? Ali o Mano entende que é o prazo que ele terá para conseguir fazer os ajustes no time antes da parada do Super Mundial. Então joga com o Juventude no dia 1º e volta só no dia 12 contra o Corinthians antes da parada para o Super Mundial. Esse é o prazo que o Mano coloca para conseguir de fato colocar as ideias que ele gostaria dentro do time. Até lá vai ser aquele estancamento de sangue e aí vai ser algum trabalho mais feito dentro do jogo mesmo, tentando observar e testar dentro da própria partida, algo que o Mano tem feito bastante. E aí eu já pego e trago um levantamento que eu fiz também a respeito dos outros trabalhos do Mano que ele pegou nesta metade de temporada, onde ele tinha esse mesmo empecilho, esse mesmo problema de tentar resolver as coisas com o campeonato andando, sem esse prazo. E a gente pega os 10 primeiros jogos com o Fluminense, os 10 primeiros jogos com o Corinthians, os 10 primeiros jogos com o próprio Inter lá em 2022. O Mano tem uma característica muito forte nesses primeiros jogos. Com o Inter, nos 10 primeiros, 6 empates. Com o Corinthians, 5 empates. Com o Fluminense, 3 empates e 3 derrotas. Dentro disso, a característica do Mano é tentar tomar menos gols, talvez empatar mais jogos, até depois desses 10 jogos, em todos os trabalhos, ele conseguiu engatar uma sequência de vitórias mais forte.
Então esse período de 10 jogos que o Mano coloca acaba batendo também com esse período da data FIFA que ele promete na entrevista coletiva. Então a gente está falando aí de um período de estancamento de sangue, onde o Grêmio vai tentar, de certa forma, só se segurar para aí sim conseguir implementar um trabalho onde vai ter uma sequência mais positiva, isso que o Mano fez em praticamente todos os trabalhos que ele pegou pela metade. É um pouco preocupante? É, porque a gente está falando aí de pelo menos mais 7, 6 jogos, então nesse sentido o torcedor acaba ficando um pouco ansioso, quer ganhar antes, mas a gente sabe que também não pode acontecer as coisas assim de um dia para a noite. O Grêmio vai tentar, de certa forma, ganhar para dar confiança. Tudo meio na base da confiança, da conversa neste momento. Vamos falar do próximo assunto, porque o Grêmio mudou o planejamento na questão Luiz Felipe Scolari. O Filipão vai ser apresentado amanhã, 13h, no CT Presidente Luiz Carvalho, e o Grêmio tinha a ideia de ter Filipão apenas nos bastidores dentro do CT Presidente Luiz Carvalho, porque o Filipão tem problemas pessoais nesse sentido e não gostaria de viajar nos jogos. Mas o planejamento foi mudado a partir de um pedido do Grêmio. O Filipão deve viajar para Maceió, isso porque é a estreia, tá? Vai ser a estreia do Filipão, ele vai ser apresentado, a figura dele lá pode ser muito importante para esse momento do Grêmio, uma vitória lá, o Grêmio entende que é muito importante para ter uma virada de chave nesse sentido de consciência, de ter também uma alavancagem dentro dessa próxima sequência. Então, por isso, o Filipão deve viajar. Dentro de todo esse contexto, algumas coisas também foram pedidas pela direção gremista, que é que o Filipão participe mais ativamente, sendo a voz da direção gremista junto ao torcedor. Então, coletiva de imprensa que antes falava Rossato, antes falava o Guto Peixoto, vai ter a voz de Luiz Felipe Scolari como o principal mensageiro pro torcedor. Vai ter uma substituição. Isso o Filipão concordou, claro. Assim como a gente tinha informado aqui, o Filipão tinha pedido ao Grêmio uma carta branca para mexer no vestiário, trazer pontos, contratar, coisas nesse sentido, tudo vai ficar a cargo do Filipão, e aí a direção pediu também isso, que o Filipão seja a voz da direção junto ao torcedor gremista, deve se acontecer muito mais daqui para frente também. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa teu like, mas deixa também o teu comentário. Tu acha que o Grêmio tá evoluindo? Diz aí para mim. E outra, o Filipão acerta em ser essa voz para o torcedor, ser o cara que ocupa, de fato, esse espaço que antes era ocupado por dirigentes do Grêmio? Diz aí para mim. Beijo!